Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvashavahai. Om Shanti 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 Harihi Om. Bom, no nosso último capítulo dessa conversa entre Nachiketas e a morte, nós vimos que a morte fica extremamente indignada, se assim a gente pode dizer, ela fica assombrada, ela fica extremamente surpresa com essa astúcia de Nachiketas, né? Com essa maturidade para uma pessoa tão jovem, um garoto ali que deve estar entre os seus 15 e 16 anos, né? O nosso Nachiketas teenager. Então, com essa pergunta que ele faz à morte sobre aquilo que está para além das garras dela, para aquilo que existe para além de tudo aquilo que ela controla, realmente ele, Nachiketas, surpreende Yamaraja, né? Surpreende a morte. Mas por que ele surpreende a morte? Então, cabe aqui um adendo nessa história. E o adendo é o seguinte, né? A tradição védica diz que os devas, né? Essas deidades que a gente conhece aí por vários nomes, e aqui no caso Yamaraja, né? São indivíduos, são divas, né? São pessoas que foram pessoas assim normais como nós, muito inclinadas a práticas ascéticas, muito inclinadas a práticas de tapas, mas com um objetivo de conquistar um poder, de conquistar uma capacidade que um indivíduo normal como nós todos não tem. Então, Yamaraja é um destes que passou a vida inteira na busca deste objetivo de ter um controle em relação àquilo que é incontrolável, a morte. Ninguém sabe quando vai morrer, ninguém sabe quando a morte vai chegar, mas Yamaraja é este que quis ter esta capacidade de determinar o momento de partida de cada um dos indivíduos neste universo. E toda vez que a gente fala sobre esta questão de se fazer práticas, né? No caso essas práticas ascéticas, mas de fazer qualquer tipo de prática, qualquer tipo de disciplina focado em um objetivo específico como este, nós estamos falando de apego. Então, Yama é mais um destes indivíduos que não conseguiu se libertar completamente do apego de ter o comando em relação a alguma coisa. E todos nós temos, né, determinados apegos, todos nós fazemos várias coisas nas nossas vidas com o desejo de termos controle, de podermos escolher um determinado resultado. E se a gente pensa dessa forma, é porque a gente não entendeu nada, lufas, desse conceito de Ishvara que a tradição nos apresenta. Esse conceito de Ishvara que é este entendimento de que existe uma ordem no universo, de que você não tem a capacidade de comandar ou escolher as coisas. Como eu sempre digo para os meus alunos nas minhas aulas, você nem mesmo tem a capacidade de comandar ou de escolher a hora de ir ao banheiro, quanto mais a capacidade de escolher a hora da morte. Portanto, Yamaraja se vê diante de um menino aqui que não está interessado em ter o controle sobre coisa alguma, que não está interessado em resultado algum, em conquistar coisa alguma.
Yamaraj está diante de um menino que tem como objetivo compreender aquilo que é livre, livre de qualquer limitação, livre de qualquer condição. E Yamaraja não foi forte o suficiente para ter a determinação deste menino. Então é por isso que ele fica indignado, porque parece, nesse diálogo que começa aqui agora, que ele se vê diante de alguém muito mais maduro, muito mais empenhado nesse objetivo muito maior que é o autoconhecimento do que este objetivo bem menor, que é tentar controlar a própria ordem do universo, né? Por isso que existe uma parte do Veda, né, bem diferente da porção final do Veda, né, Vedanta, né? Essa primeira porção do Veda fala muito sobre rituais, e foi isso que Nachiketas tocou no último episódio que a gente viu. Nachiketas quis aprender o ritual através do qual as pessoas podem conquistar o que elas quiserem conquistar na vida. E a gente pode ver e a gente pode constatar com muita facilidade de que os rituais não nos garantem estes resultados que a gente tanto deseja. Olha quantos rituais a gente faz todos os dias nas nossas vidas e nem por isso nós nos vemos definitivamente satisfeitos e nem por isso esses rituais de fato resolvem os nossos problemas. Portanto, não adianta fazer rituais, porque existe uma ordem, você não vai burlar esta ordem. Existe aqui uma inteligência que rege todo este universo. E não tem alguém com quem você possa fazer uma troca de favores, né? Muitas pessoas, né, mesmo dentro dessa tradição, vivem sob a crença de que, não, se eu fizer um ritual para Ganesha, se eu fizer um ritual para Durga, se eu fizer um ritual para Saraswati, se eu fizer um ritual para não sei mais quem, este Deva vai resolver os meus problemas. Não é assim que a banda toca, porque se a banda tocasse assim, todo este entendimento de Ishvara, que é o que Vedanta nos apresenta, não valeria de nada. Então, eu não tenho esta relação com o absoluto estabelecida numa relação de troca. Eu faço uma coisa e você me dá outra coisa em troca. Porque não é assim que a banda toca. A Ishvara não é uma personalidade que pode te dar alguma coisa em troca. Ishvara, esse universo, essa inteligência, te dará aquilo que você precisa, independente da sua vontade ou não. Porque o universo vai te presentear com aquilo que você precisa para amadurecer ao longo da sua vida. Por isso a gente não vive sob esta crença do pagar a promessa, por exemplo. Não, se eu fizer esta promessa, se eu fizer este ritual, eu serei abençoado por isso ou aquilo. Nada te garante que se você fizer X, você vai receber Y. Se você fizer Y, você vai receber X. Não existe uma relação direta entre ação e reação nesse sentido. O que existe é uma inteligência, uma ordem que eu abraço, que eu entendo e acomodo, seja aquilo que me agrada, seja aquilo que não me agrada. Então, Yamaraja é uma pessoa, é um diva, é um deva aqui no caso, que ainda tem este apego, que ainda tem esta conexão, ou ainda tem esta impressão, ou ainda tem esta ilusão de que pode controlar alguma coisa, que tem este poder de controlar alguma coisa. Nenhum de nós tem poder de controlar nada. Nós podemos ter o poder, sim, de acomodar as coisas, se nós tivermos
maturidade suficiente, entendimento suficiente sobre essa inteligência que rege todo o universo. E é por isso que Nachiquetas parece tão maior do que Yamaraja neste encontro. Então, depois deste adendo todo, e no próximo encontro, no próximo capítulo, a gente continua a falar sobre o que Yamaraja vai oferecer para Nachiquetas, que parece ser tão insubstituível, que parece ser tão grande, que parece ser tão interessante, que talvez possa deixar Nachiquetas com a mente balançada. Mas nós vamos ver que Nachiquetas segue firme e forte e não larga pé desse desejo maior que deveria ser o desejo de todo o yogi sincero, que é o conhecimento de Brahman, o conhecimento do Absoluto, o conhecimento de Ishvara. Hari Om.